A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha, e na devocional desta semana, a primeira, relacionada à lição 12, quando Deus se revela ao homem, nós temos o seguinte tema: Deus se revela a Jó por meio de um redemoinho, cujo texto base encontra-se em Jó, capítulo 38, versículo 1, que diz assim: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Os versículos em seguida, assim como todo o capítulo 39, eles são exposição de Deus, em que em sua fala ele traz a sua grandeza e sua sabedoria. É uma resposta dele a Jó. O que eu gostaria de enfatizar aqui na devocional é o fato da manifestação de Deus por meio de um redemoinho. A manifestação divina, ela acontece de diversas formas durante a Bíblia que a gente pode observar. É um conceito teológico que a gente utiliza, que a gente aplica, chamado teofania. A teofania é essa palavra em específico, a junção da palavra teos, que é Deus, e fania, que é aparecer, ou seja, a teofania significa aparição divina. E esse conceito teológico que a gente aplica para essas aparições, para essas manifestações divinas, se trata justamente da aparição divina, né? Da manifestação dele para as pessoas de diversas formas diferentes. A gente tem alguns tipos de aparições que eu vou citar aqui na devocional. A primeira delas é a manifestação de Deus com mensagem direta. A gente pode observar isso lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 9, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E a gente vê a aparição de Deus trazendo uma mensagem direta posteriormente a Moisés com os 10 mandamentos. Ele aparece e fala com Moisés diretamente e traz uma mensagem direta também. Outra forma que Deus aparece é por meio de sonhos, que a gente pode encontrar lá em Gênesis 28, versículos 12 e 13, que diz assim: E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Isso o Senhor Deus estava falando com Jacó por meio de sonhos. Outra manifestação, outra aparição divina se dá por meio da visão, que difere do sonho pelo fato de que geralmente a pessoa que tem a visão, ela está acordada. E a gente tem como exemplo o chamado do profeta Isaías, que ocorreu, a gente pode ver em Isaías 6, versículos 1 e 8, que dizem assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aí o 8 diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi mais uma forma de manifestação divina. Outra forma que Deus apareceu para o povo foi em Êxodo, a gente pode encontrar em Êxodo 13, capítulo 13, versículo 21, que diz assim: E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, aqui o Senhor apareceu, assim como apareceu para Jó, numa forma de uma coisa natural, ou seja, anteriormente ele apareceu como forma de um redemoinho, um evento natural, e aqui ele apareceu como fogo e como nuvem. E esse mesmo Deus que apareceu de diversas maneiras distintas no passado é o mesmo Deus de hoje, e ele pode se fazer grande, ele é soberano, ele é divino, mas ele nos dá o privilégio de podermos senti-lo, de podermos percebê-los
mesmo sendo tão pequenos e mesmo que nós não mereçamos, ele se permite aparecer para que ele se permite ser perceptível por nós. Ele nos faz conseguir percebê-lo das distintas maneiras, seja por meio de sonhos, de visões, seja até mesmo ouvindo a sua voz diretamente. O Senhor, nós temos que ter um anseio de ter uma experiência teofânica, ter uma experiência onde Deus se manifesta, Deus aparece nas nossas vidas, que nós possamos buscar isso em nome e ter o desejo, no nosso coração e ser cristãos, ser jovens cristãos que se diferem do mundo, que vão na contramão do mundo e ao invés de ter anseios carnais, anseios horizontais, nós possamos ter anseios verticais, anseios em aprofundar nossa relação com Deus, de maneira que a gente um dia possa contar o testemunho de manifestação divina. É isto, fiquem na paz.